Olá, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo nesse webinar referente à jornada digital do paciente, em relação ao segundo desafio, a experiência do paciente no Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas. Só vou dar mais um minutinho aqui para o pessoal ir entrando, a gente já começa. Olá, pessoal, boa noite. Vamos dar início aqui ao nosso segundo webinar da jornada digital do paciente, referente à experiência do usuário no atendimento. Eu sou Bruno Martinelli, sou coordenador de inovação e administração pública no IDEA-Gov. Estou aqui com o João Arthur Reis, que ele é diretor da Coordenadoria de Ciência e Tecnologia e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Estou também com o Kleber Garcia, que ele é gerente de regulação do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da USP. Estou também com o Cleiton, que ele é gerente de Engenharia e Tecnologia da Informação do Instituto de Radiologia. E estou também com o Márcio, que é vice-diretor clínico do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas. Agradecer a presença de todos e de todas que estão aqui nos assistindo, que tiverem interesse nessa chamada, referente à causa da jornada digital do paciente. Eu vou passar um vídeo rápido aqui sobre o IDEA-Gov. O IDEA-Gov é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Governo e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e é executado pela Associação Impact Hub. Vou passar aqui um vídeo para vocês. Ô Bruno, acho que tá sem o som do vídeo, eu achei que fosse um problema só meu. Eu também tava checando aqui, mas tá sem som mesmo, cara. Desculpa, pessoal, vou seguir a partir daqui. Deixa eu compartilhar novamente. O que é o IDEA-Gov? Está funcionando agora? Sim. Perfeito. Um hub de inovação do governo do estado de São Paulo, que traz soluções inovadoras de mercado e da sociedade para resolver desafios da administração pública estadual. Um programa fundamental, porque ele garante, de um lado, que as startups e empreendedores possam oferecer as suas soluções para o governo e que o governo alavanque essas soluções para implementar novos serviços rapidamente. É o governo implementando novas tecnologias para oferecer melhores serviços ao cidadão e mais eficiência na gestão pública. Para nós da PGE, o grande ponto que eu acho o nosso grande desafio nessas questões de inovação e aqui no IDEA-Gov é o de trazer a segurança jurídica necessária para que esses programas possam avançar de maneira consistente. Buscar soluções inovadoras para desafios do setor público. Conectar o ecossistema de inovação ao governo. Apoiar negócios de impacto que resolvam demandas sociais. Facilitar a adoção das soluções pelo Estado. O IDEA-Gov se propõe a ser um ambiente de escuta permanente dos desafios da sociedade e dos desafios da gestão pública e de interface também permanente entre esses desafios e o ambiente de inovação, o ambiente de negócios, o ambiente de investimentos. E deixa aqui um convite para que empreendedores,
donos e donas de startup, nos ajudem a solucionar os maiores desafios que nós temos hoje no nosso estado, para que juntos possamos levar melhores serviços a um custo mais eficiente para toda a nossa população no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Queremos a sua participação para soluções inovadoras da sociedade que possam ser utilizadas pela administração pública, pelo governo do estado. Queremos, com a inovação, ter um governo mais ágil, eficiente, que ofereça aos cidadãos serviços públicos de qualidade com o uso de tecnologia. Ideia Gov. Juntos pela inovação na administração pública para toda a sociedade. Pessoal, desculpem o problema técnico, já foi resolvido. Bom, então, seguindo aqui, queria trazer rapidamente os resultados preliminares do programa. Nesses 4 meses de IdeaGov, nós lançamos 4 desafios que já tiveram suas seleções realizadas. Foram recebidas 178 propostas que foram recebidas e avaliadas e 8 soluções foram selecionadas nesses 4 editais, envolvendo a Força Tarefa contra o Covid. Tivemos 8 soluções já selecionadas e algumas ainda serão anunciadas aí nos próximos dias. Em relação à nossa segunda causa, IdeaGov, a Jornada Digital do Paciente, nós temos aqui a Jornada Digital do Paciente, ele tem esse principal objetivo de proporcionar ao paciente do Hospital das Clínicas, aí, por meio do uso de tecnologias, facilitar a interação dele com o hospital e buscando, aí, por meio dessas tecnologias, e buscar muito trazer uma experiência humanizada e centrada nas necessidades dessas pessoas e aumentando a eficiência dos processos, gerando economia dos recursos públicos. Vou passar aqui um vídeo geral também sobre a Jornada Digital do Paciente, para que vocês possam ter uma visão geral em relação ao projeto. O IdeaGov entra em uma nova etapa para atuar na resolução de desafios de diversas áreas. Com a pandemia da Covid-19, a transformação digital se tornou urgente, tanto para lidar com a sobrecarga dos sistemas de saúde local, quanto para dar vazão aos exames e atendimentos que acabaram ficando represados na área de diagnóstico por imagem do Hospital das Clínicas da USP. Após o avanço da força-tarefa Covid-19, estamos lançando agora a segunda edição com a Jornada Digital do Paciente. Serão lançados 4 desafios que foram mapeados junto com o Hospital das Clínicas. Desafio 1. Solicitação de exames baseada em dados do paciente. Como podemos apoiar os médicos a solicitar o melhor exame de imagem baseados em dados do paciente? Desafio 2. Experiência do usuário no atendimento. Como podemos melhorar a experiência do paciente e do colaborador no processo de atendimento para a realização de exames de imagem, tornando-o mais digital? Desafio 3. Agendamento automatizado. Como podemos tornar o processo de agendamento de exames de imagem mais inteligente e automatizado, de forma a otimizar recursos e melhorar a experiência do paciente? Desafio 4. Operação remota de equipamentos de exame de imagem. Como podemos operar remotamente os equipamentos de ressonância magnética e tomografia computadorizada sem afetar a qualidade dos exames dos pacientes? Mais celeridade ao processo, então o paciente, quando ele vier, ele já vai saber o que ele espera, ele já vai poder ser acessado antes de chegar no hospital. Então gostaria de convidar todos que têm algo a acrescentar, uma boa ideia para participar com a gente, com o IdeaGov, aqui no Inova HC, nesse novo edital que seria da Jornada Digital do Paciente. Quando uma empresa é selecionada, quando ela é aprovada no processo seletivo do IdeaGov, acontecem 2 processos em paralelo. O primeiro é um programa de aceleração, de apoio para ela oferecer essa solução para o governo, de conseguir ser contratada para o governo. O segundo ponto é uma validação tecnológica dessa solução, em que a gente coloca ela em contato com a equipe técnica do governo que vai validar ela antes dela ser contratada em escala. Na primeira edição do IdeaGov, em junho, o governo promoveu o chamamento para soluções no combate à pandemia do Covid, na área de testes diagnósticos e transparência dos dados. Foi um sucesso de participantes e de boas ideias. Agora, lançamos a segunda edição no dia 19 de outubro e queremos a participação de todos. Boas ideias serão bem-vindas e bom trabalho a todos. IdeaGov. Juntos pela inovação na administração pública para toda a sociedade.
Bom, pessoal, explicar aqui, então, os realizadores, né? Então, uma chamada realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Saúde, Secretaria de Governo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e pela Procuradoria-Geral do Estado, executada pelo Impact Hub, tem como proponente o Hospital das Clínicas, por meio do InovaHC e do Instituto de Radiologia, e tem apoio da Prudesp, da Invest SP, da FAPESP, da Desenvolve SP e do BID. O InovaHC é o Núcleo de Inovação Tecnológica do Hospital das Clínicas da USP e o Instituto de Radiologia é o Centro de Pesquisa, Diagnóstico e Terapia por Imagem do Hospital das Clínicas. Trazendo aqui rapidamente a nossa agenda de webinars, né? Nós tivemos o primeiro agora estamos no segundo, sobre a experiência do usuário no atendimento, e teremos outros 2 realizados amanhã, então vocês que têm interesse em propor mais de uma solução, propor uma solução para mais de um desafio, né? Vocês podem propor, né, preencher o formulário de cada um dos desafios correspondentes. Então, se a empresa tem 2 soluções, que ela quer propor um para o desafio 1, para o desafio 3, por exemplo, ela pode propor, a gente permite isso no nosso edital. O edital está acessível por meio do site, ideagov.sp.gov.br, para que vocês tenham lá todos os materiais, e convido vocês a acessarem e lerem os documentos técnicos que estão ali presentes também. Explicar rapidamente para vocês sobre a chamada, antes de passar a palavra para o Kleber explicar os desafios técnicos, né, envolvendo esse desafio. Então, a chamada tem 8 benefícios, trazer aqui rapidamente para vocês os 3 primeiros estão relacionados ao ponto que o João trouxe no vídeo, que é a validação técnica da solução. Então, esse apoio de especialistas técnicos de infraestrutura, o direcionamento ao Hospital das Clínicas e outros institutos de ciência e tecnologia do Estado para a realização de testes, casos de uso e projetos piloto, e também a aplicação da solução em ambientes de uso real para testagem e validação da solução, tanto tecnológica quanto mercadológica. A gente também busca trazer aí para os selecionados do programa, os participantes do programa, a conexão com potenciais fornecedores e parceiros para escalonamento da solução, implantação em escala. O objetivo, então, é não só que essa solução sirva para o Hospital das Clínicas, mas que a solução possa ser implementada em escala em outros hospitais, outros municípios, outros estados brasileiros. E a gente também traz o apoio para o desenvolvimento de modelos de negócio da empresa, como o João colocou por meio desse programa de aceleração que nós ofertamos também para os selecionados por meio do edital. Também por meio da parceria com a Invest SP, também para soluções que, quando aplicável, né, suporte para a internacionalização dessa solução. E conexão também com investidores anjo, fundos de venture capital e outras fontes de financiamento público e privado de P&D. E, por fim, outro benefício que a gente traz é sempre exposição e publicidade, então essas oportunidades comunicacionais dos participantes do programa, a gente busca a todo momento trazer exposição e publicidade na mídia e nas matérias comunicacionais do programa. Trazendo rapidamente também como funciona, né, o chamamento, então nós estamos nessa etapa aqui de seleção, né, por meio do edital, em que as proponentes inscrevem suas propostas e passa aqui por uma etapa de seleção, conforme está descrito no edital, vocês conseguem ver lá em vários detalhes, por um comitê de análise que vai deliberar com base nos critérios que eu já vou passar quais são, quais soluções são aprovadas, né, para cada um desses desafios, e aí entra numa fase cooperativa, né, de desenvolvimento para validação tecnológica mesmo da solução, essa validação técnica da solução, em parceria aí com o Hospital das Clínicas, e basicamente tem uma etapa de planejamento, em que é elaborado um plano de trabalho, e é feito um piloto e uma prova de conceito aí no ambiente, dependendo do nível de maturidade da solução, um ambiente controlado, um ambiente real de uso, justamente para validação dessa solução num período de 20, 30 dias, tá? E a partir disso, o edital também traz uma outra possibilidade, né? Então, essa etapa esses benefícios de desenvolvimento, eles são garantidos pelo edital. E o edital também abre a oportunidade, né? Dependendo do nível de maturidade da solução e da avaliação técnica que for feita ao final dessa etapa de desenvolvimento, para a implementação dessa solução no governo. Então, abre-se a possibilidade de dispensa de licitação, convite para licitação, uma série de possibilidades, ou também um acordo de desenvolvimento junto com o Hospital das Clínicas. Então, tem uma série de possibilidades a partir desse desenvolvimento que podem surgir, né? Então a gente busca, né, no IdeaGov, implementar essas soluções e não apenas testá-las, mas o que a gente busca sempre aqui é conseguir realmente a implementação, seja por meio de uma compra, seja por meio de um desenvolvimento, uma doação, enfim, aquilo que fizer sentido tanto para a administração pública quanto para a empresa. Então, por isso tem essa etapa final de avaliação, e aí dependendo do nível de maturidade dessa solução, dependendo do nível técnico e do interesse também da administração pública, essa solução pode entrar nessa fase aí de implementação.
Em relação a esse edital, né, tem alguns critérios de avaliação que foram definidos, 6 critérios. O primeiro deles é a capacidade de desenvolvimento e disponibilização da solução, o alinhamento técnico da solução com o desafio, os diferenciais da solução em relação a outras tecnologias e opções existentes no mercado, também os estágios e barreiras de desenvolvimento. O quinto critério, prazo para o produto estar disponível para implantação em escala. E, por fim, o atendimento às características obrigatórias e desejáveis do edital. Outro critério que a gente traz, aí eu convido a todos que na página, né, do desafio correspondente ao interesse que vocês têm em propor, no canto direito, tem ali disponível o descritivo da solução. Isso está dentro do edital, mas a gente trouxe também numa linguagem um pouco mais acessível, o descritivo da solução. Então, é importante ter em vista essas características obrigatórias e desejáveis na hora de fazer sua proposta, na hora de propor o formulário. É bem importante estar alinhado aí tanto aos critérios gerais do edital, quanto a essa questão técnica, né, esse descritivo técnico que a gente traz ali, trazendo um pouco sobre o desafio e algumas questões técnicas que o Kleber já vai explanar um pouquinho para vocês. Por fim, aí os resultados serão publicados no Diário Oficial e no site do IDEAGOV. A chamada vai até o dia 3 de novembro, né, então a gente tem aí 12 dias ainda para receber propostas. E, por fim, o piloto, né, que vai ser esse momento em que as empresas passam a receber a mentoria para a jornada de implementação da sua solução. Em termos de cronograma, então, a chamada foi aberta às 16 horas do dia 19, da segunda-feira, vamos ficar até às 23h59 do dia 3, um dia depois do feriado, ali na terça-feira, então, fiquem atentos a esse prazo, é importante que vocês fiquem atentos. E ali no site mesmo, né, no nosso site, tem a página do desafio com o formulário e com todos os documentos referentes a cada um dos desafios. E aí o resultado das propostas selecionadas vão ser até 30 dias depois aí do dia 3, né? Então ali pelo dia 2, dia 3 de dezembro, a gente vai estar divulgando as selecionadas para iniciar com o piloto após a fase de recursos. Então, já sem mais delongas, né, fiquem à vontade aí para perguntando por meio do perguntas e respostas, por meio do chat, vou estar de olho aqui, e vou passar aqui a palavra para o Kleber poder falar sobre o desafio da experiência do usuário no atendimento. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bruno, obrigado pela introdução. Então, agora a gente vai falar sobre o desafio 2, que é a experiência do usuário do atendimento. Só contextualizando, o HC, há alguns meses, fez um mapeamento aqui das dores, principalmente do paciente, mas também não deixando de lado as dores dos nossos colaboradores. E a gente verificou algumas oportunidades de melhorias, de fluxo de atendimento e de jornada do paciente, né, ao longo aqui do seu atendimento. Esse desafio 2, ele foca basicamente o durante atendimento. Então, é aquela fase que já aconteceu a solicitação de exame, já aconteceu o agendamento, e esse paciente ele chega aqui até nosso instituto, tá? Então, o que seria esse desafio 2? Como podemos melhorar a experiência do paciente e do colaborador no processo de atendimento, tornando-o mais digital? Então, eu vou falar brevemente aqui para vocês como que funciona a jornada desse paciente, compartilhar o que a gente precisa aí para resolver esse desafio, né? Então, o paciente hoje ele chega até o Instituto de Radiologia, portando do seu agendamento. Então, todo paciente que a gente faz, ele já tem um agendamento prévio, ele chega aqui até nosso instituto, passa por uma primeira fila para ser inserido na fila de atendimento, né? Então, ele vem com um agendamento, passa numa fila para chegar à sua vez, para ser inserido na fila de atendimento. Esse paciente muitas vezes possui não apenas um exame, possui alguns exames, porque a gente sempre preza agendar todos os exames do paciente no mesmo dia, para diminuir a sua vinda. O Instituto de Radiologia não concentra todas as suas unidades de negócio num mesmo local. Entende-se por unidade de negócio os exames que nós solicitamos, então, ressonância, tomografia, ultrassom, exames de medicina nuclear, ecocardiograma, ultrassom, densitometria, raio-x. Então, a gente tem aí
8 modalidades de exames, que a gente fala de unidades de negócio, e nem todos esses exames estão concentrados no mesmo local. Então, o paciente, muitas vezes, ele está na fila para ser atendido no exame 1, mas ele também tem o exame 2, tá? E por fisicamente a gente não concentrar todos os aparelhos num local, como a maior parte das clínicas são assim, a gente tem um tempo médio aí de espera e de atendimento longo. Então, esse paciente, ele acaba ficando mais tempo aqui dentro do Instituto de Radiologia do que devia, tá? Então, esse desafio, a gente busca soluções inovadoras para melhorar a experiência do paciente, aqui está cortando para mim, a partir do uso de tecnologias que tornam os processos mais simples e digitais, desde a recepção até a execução do exame. Então, a gente tá pegando toda a jornada de atendimento do paciente, desde o momento que ele chega na recepção até o momento que ele entra dentro da sala de exame para executar o seu procedimento. Esse paciente, se ele vem hoje no instituto, ele precisa preencher uma ficha de anamnese, uma ficha de entrevista, que a gente chama, e é num papel. Então, ele vem, preenche hoje, e se ele tiver um exame amanhã, ele precisa fazer o mesmo, tá? Então, esses dados, eles não ficam de maneira digital, e toda vez que o paciente vem até a nossa unidade, ele precisa preencher um formulário. Mesmo ele vindo hoje e vindo amanhã, ele vai ter que preencher 2 vezes esse formulário, porque ele não está de maneira digital. Pode passar o slide, por favor? Então, a jornada basicamente é essa que eu falei para vocês. Chegou na recepção, entrou numa fila de atendimento, entrou para falar com a enfermagem, depois ele vai ser direcionado para executar o exame, e até a gente brinca aqui que hoje a gente acompanha o paciente pelo papel. Então, mediante a quantidade de papel que está ali na banqueta da enfermagem, a gente sabe quantos pacientes a gente tem para atender. E é o papel que direciona esse paciente, tá? Então, o nosso fluxo hoje todo é baseado em papel, ele não está digitalizado, e a chamada desse paciente, basicamente, é o papel que o direciona. E algumas propostas aqui a gente tem para melhorar, tá? Então, esse desafio foca bastante essa jornada que eu tentei ser o mais breve possível para vocês. Então, eu vou trazer algumas características obrigatórias. A solução deverá possibilitar agilizar procedimentos, reduzir custos operacionais, aumentar produtividade, gerar dados estruturados e contribuir para um atendimento mais humanizado. Deve-se ter em vista que trata-se de um hospital público e a gente tem diferentes perfis de pacientes. Então, esse item diz muito do que a gente pretende nesse desafio. Outro item importante é o armazenamento do histórico de dados do paciente de forma segura, garantindo agilidade de acesso e integração com as informações clínicas. Então, foi o que eu mencionei há pouco tempo atrás, que o paciente ele sempre precisa preencher o formulário dele num papel, e esses dados eles não ficam de maneira estruturada e não otimiza o seu tempo, tá? Um item importante que é a possibilidade de interoperabilidade com os diversos sistemas existentes. Então, hoje a gente tem o sistema nosso RIS de radiologia, então essa solução ele deve se integrar com esse sistema. Algumas integrações aqui, através de algumas interfaces, aí algumas questões mais técnicas que a gente pode discutir na parte de perguntas, e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essas são algumas características obrigatórias que a gente imagina, além de possibilidade de automatização da recepção do paciente.
Então, esse paciente hoje, ele não consegue, por exemplo, dizer para a nossa unidade que ele saiu da casa dele e está vindo realmente para fazer o exame através de um check-in online, por exemplo, e nem através de um check-in presencial. Então, uma vez que ele está na agenda para fazer um exame, ele precisa pegar uma fila e passar com algum atendente nosso para conferir alguma documentação e colocar ele na fila de atendimento. Tá? Esse processo poderia ser resolvido através do check-in online e presencial. Então, esse é o desafio que a gente está propondo. Uma questão também que é importante, eu até brinquei que a gente monitora não o paciente, mas o papel, que o fluxo é baseado no papel, seria o monitoramento em tempo real da permanência do paciente aqui dentro. Então, seria muito interessante aqui para a gente saber exatamente que horas que esse paciente adentrou aqui na nossa recepção, que horas que ele sentou na cadeira para esperar ser atendido pela enfermagem, qual o momento que ele foi para a área de execução de exame, e a gente ter o monitoramento de cada etapa e saber onde que está o nosso gargalo e até mesmo onde está o nosso paciente. Considerando aqui que a gente possui uma área grande, então não é incomum o nosso paciente se perder dentro do instituto e aí realmente a gente sai caçando o paciente para que ele seja atendido dentro do prazo. Então aqui a gente conseguiria monitorar o tempo médio de espera em cada etapa de atendimento e cada etapa da sua jornada. Uma questão importante também é a ferramenta de gestão operacional para a visualização do workflow, tá? Então, a gente imagina ter um sistema em formato aí de Kanban, por exemplo, né? Eu estou até indo além, mas um sistema que direcione o atendimento desse paciente. Então, tudo seja focado dentro desse sistema. Eu saiba exatamente quantos pacientes eu tenho entrando nesse momento na minha portaria e a pessoa que está lá na ponta, no outro extremo, né? Então, o primeiro extremo é a portaria, o último extremo seria a execução de exame. A equipe que está na execução do exame saiba como que está lá a entrada e agilizar o atendimento para que não aconteça gargalo em nenhuma etapa do atendimento. Esse sistema também é importante ter um sistema de senha envolvido. Hoje, muitas áreas chamam o paciente no gogó, né? E o interessante seria ter um sistema de senha que direcionasse esse paciente para onde ele deve chegar e esse sistema que a gente está nomeando aqui de ferramenta de gestão operacional ditasse toda a velocidade de atendimento aqui do Instituto, focando sempre no tempo médio de espera e tempo médio de atendimento menor possível e sempre atender o paciente no seu horário de agendamento. Outro item é o formulário digital e arquivamento digital, com possibilidade de criação de formulários. Então, a gente imagina que esse paciente, não necessariamente ele precisa iniciar a transcrição da sua informação no formulário aqui dentro. Ele já pode fazer isso da casa dele para otimizar seu tempo. Então, quando ele chegar aqui na nossa unidade de negócio, ele basicamente só precisa entrar dentro da sala e executar o exame. Então, a gente foca na otimização de tempo e ter uma avaliação de satisfação do nosso usuário, né? Então, saber qual é a nota que ele está nos dando e se essa nota for baixa, qual é o motivo e a gente atacar isso para uma melhor experiência dele. Pode passar, por favor? Algumas características desejáveis a interface que valoriza a experiência do usuário e seja simples e fácil de navegação. Então, aqui a gente está focando nos nossos colaboradores também, tornar
a vida deles menos burocrática e mais ágil, e que eles tenham o tempo dele dedicado para atividades que agreguem valor ao paciente. Contingência em casos de falha na rede para assegurar que o fluxo de trabalho não seja interrompido. Capacidade da solução de atender a maior parte das fases da jornada do paciente. Então, eu acho que eu não mencionei, mas aqui esse desafio, a gente está falando de alguns subprodutos dentro dele, né? Então, o proponente não exatamente precisa atender a todos. Ele pode atender a um, mas a gente acaba dando maior ênfase àquele que atender a todos, tá? Mas não necessariamente vocês precisam atender todos os itens aí descritos. Outro item desejável é a possibilidade de ser escalável para diferentes setores do Hospital das Clínicas. Eu acho que aqui finaliza aí a breve explanação sobre o desafio, e agora eu deixo aberto aí para vocês fazerem questionamentos. Legal, Kleber, muito obrigado pela explicação. A gente já tem 3 perguntas aqui. Vou começar pelas mais curtas. Então, a primeira do Guilherme. O sistema é para recepcionar apenas pacientes com exames agendados ou qualquer pessoa que chegue no hospital? Apenas exames agendados, Guilherme. Então, toda a nossa jornada baseia-se no primeiro o médico solicita exame, depois a nossa equipe agenda esse procedimento. O paciente, quando ele adentra aqui no instituto, ele já tem esse agendamento. Segunda pergunta também do Guilherme é se será necessário carregar o histórico dos pacientes nesse sistema ou esse histórico vai começar após a implantação do novo sistema? Após a implantação. Então, a gente não precisa pegar o retroativo de informação do paciente, mas após. Então, a gente desenvolve aí a 4 mãos a solução para sanar esse problema e atingir esse desafio. E a partir disso, a gente começa a mudar o modelo de operação aqui dentro do Instituto de Radiologia, baseando-se em fluxo sem papel, baseando-se em formulários digitais e por aí vai. Temos uma pergunta também do Marco Melo, e ele pergunta: muitas das funcionalidades solicitadas integram o nosso SWRIS, e vocês citaram que o HC usa o RIS da Philips. Pelo que sei, não é o Carestream, recentemente adquirido pela Philips, certo? Acho que essa é a primeira pergunta. Então, não é o Carestream, recentemente adquirido pela Philips. Correto, não é. É o multimédia. Tá. Legal. Aí ele pergunta aqui, um dos caminhos é uma integração com o RIS atual da Philips? Sim. O desejável é que tenha a capacidade de integrar tanto com o RIS da Philips como com qualquer outro RIS que para o futuro a gente tenha aí. Como provável o RIS Philips ser desenvolvido no exterior, ele cobre muito pouco a jornada completa do paciente. Como provável o RIS Philips ser desenvolvido no exterior, ele cobre muito pouco a jornada do paciente, perdão, é o que queria aqui. E assim o HC quer complementá-lo. Uma possibilidade seria substituir e integrar o RIS com o PEX Philips atual? Obrigado. Acho que a integração ela é implícita, é necessária. Não existe ideia de substituição. A ideia é criar uma plataforma de interface com o paciente que cubra essas deficiências que todos os RIS de mercado têm, de maneira que ele consiga dar uma melhor experiência para o paciente durante toda a passagem do paciente pelo hospital. Então, eu acredito que não é para substituir, mas para integrá-lo, né? O Kleber, eu não sei se... Complementando, Cleiton, acho que está complementando, não, acho que é perfeito isso. Essa solução visa complementar algumas deficiências que a gente enxerga, né, através daquele mapeamento de dores, tanto do paciente quanto do colaborador. Então, essa solução iria para complementar o que hoje a gente encara como uma deficiência.
Obrigado, gente. Temos uma outra pergunta aqui, do Leonardo Sasso. Ele pergunta se cada desafio pode ter um fornecedor diferente ou vocês estão buscando uma solução integrada que cubra todos os desafios? Eu acho que daí até Bruno e João, se vocês quiserem complementar, né? Pedir para responder. Fica à vontade. Tá. Pode ficar à vontade. Cada desafio vai ser avaliado de forma independente, cada desafio tem um formulário, então cada desafio é independente. Acho que só em relação ao desafio 2, né, que um ponto que o Kleber trouxe na fala dele é o seguinte, né, que aqui, esse ponto aqui, então, as soluções para o desafio 2, elas não precisam abarcar tudo isso, necessariamente. É desejável que abarque, vai ser melhor pontuado a solução que abarcar todas essas funcionalidades, mas a solução não precisa abarcar todos esses. Agora, cada desafio ele vai ser avaliado de forma independente, então se você tem uma solução, entende que ela cobre mais de um desafio, é importante que você submeta ela 2 vezes. Tá? João, quer complementar? Não, é muito isso, assim, ressaltar esse ponto de que é importante vocês não deixarem de se inscrever, porque cada solução tem um formulário próprio, um processo seletivo próprio, né? Cada desafio ali dentro do mesmo edital, então eles estão sujeitos às mesmas regras, mas as formas de avaliação vão ser diferentes. O formulário a ser preenchido, as informações que vão ser preenchidas para inscrição em cada desafio, elas são diferentes uma da outra. Tá? Então, por isso é importante vocês se inscreverem de maneira independente em cada um deles. Isso é bem, bem importante. Uma outra pergunta do Leonardo, ele pergunta se a solução proposta deverá incluir software e hardware ou o hardware será providenciado pelo HC. Acho que nesse momento, né, vai ser ainda uma prova de conceito, um desenvolvimento, né, e essas questões mais do que exatamente vai ser o modelo de negócio, assim, acho que vão ficar um pouco para depois, né. Kleber, Cleiton, se quiserem complementar. A gente consegue suportar a POC com uma infraestrutura de TI que a gente está falando de storage, de máquina de processamento, de forma tranquila. A gente não consegue suportar com o desenvolvimento de hardwares muito específicos da solução. Por exemplo, montar um painel, fornecer um painel para que isso aconteça, fornecer algum dispositivo de geolocalizador ou coisas específicas. Acho que é basicamente, não sei se é isso que ele estava querendo perguntar, mas acho que o que a gente pode fazer é isso, infraestrutura de TI para implantação de software. Bom, mais uma pergunta da Health com a Ana Teresa. Ela pergunta se a solução é para funcionar via browser, app ou deve ficar dentro das aplicações atuais. Kleber, você quer responder? Eu acho que a ideia não é rodar dentro da aplicação atual, e aí o desejável é tanto em browser quanto aplicativo, e eu acho que faz parte da avaliação também, né, Kleber, qual é a interface mais amigável, tanto para o colaborador quanto para o usuário final. Isso, exato. Eu acho que é isso mesmo, Cleiton. E aí também pode variar a solução, né, que a gente está falando. Como esse desafio específico a gente está falando de algumas soluções, né? Não apenas uma, aí pode ter uma variabilidade nisso, mas é nesse caminho aí que o Cleiton falou. Acho que só complementando aqui, se vocês me permitem, é importante ter em vista que os hospital das clínicas atendem pessoas de perfis muito diferenciados de renda, né? Então é importante ter em vista aí a questão do usuário, né? Para que a gente não gere exclusão das pessoas que eventualmente não tenham, por exemplo, um smartphone, enfim, alguma questão assim. Acho que é importante ter isso em vista também na hora de propor a sua solução. Complementando, Bruno, aqui o nosso foco é sempre pensar dessa maneira, né? Hoje a gente está numa transição aí de geração de pacientes aqui dentro do HC, mas a gente procura sempre abranger todos os públicos. Perfeito. Colocar aqui para vocês um link para perguntas, né? Um e-mail para perguntas, então editais@ideagov.sp.gov.br, para que se vocês tiverem mais dúvidas, enviem. Se tiverem interesse em participar também dos webinars de amanhã, quem tem uma solução que possa atender a mais de um desafio que a gente está colocando, participem dos webinars amanhã, sobre o desafio do agendador automatizado e sobre o comando remoto para exames de imagem, que a gente vai realizar amanhã nos mesmos horários.
a gente fica à disposição por meio desse e-mail e esperamos que vocês proponham boas soluções aí para resolver os desafios. Estamos muito animados aí com a participação de vocês, tá bom? E agradeço muito a presença do Kleber, do Cleiton e do João Arthur, né, nesse webinar. Então, encerramos aqui. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Boa noite, hein? Tchau. Boa noite. Boa noite. E obrigado, Kika e Ingrid, pelo suporte. Fala, Bruno. Valeu. Falou, Kleber. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.